Oi Libra, eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Libra no seu mapa. E essa mensagem ela é especialmente direcionada para sua vida afetiva e amorosa. Bom, lembrando sempre que essa mensagem é direcionada para um coletivo de pessoas, não vai falar com todos, então eu peço por favor o seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-la. Eu te desejo uma boa leitura, uma boa mensagem, que venha o que precisar vir. E é isso. Você pode mentalizar você e o seu alecrim ou a sua alecrim. A pessoa que está na sua mente e no seu coração. Ou você pode mentalizar também, se você não tem uma pessoa específica, que tipo de relacionamento que você deseja. Porque aqui nós podemos ter tanto perspectivas presentes quanto futuras. Então é isso. Vamos lá, vamos ver o que nós temos para vocês. Por favor, qual a mensagem para a vida afetiva de Libra? Vida afetiva de Libra. Libra. Libra, casa 7. Libra, casa 7. Virou aqui. O jardim. A cruz. Não muitas, só mais uma. Libra. Os caminhos. O urso no fundo. Eu peguei duas perspectivas aqui e vai ser importante você adequar isso na sua vida. Aqui, a nível de encontros, principalmente para librianos que estão disponíveis na sua vida afetiva e amorosa, a nível de encontros, eu vejo que você tem uma pessoa para cruzar os seus caminhos, ou pode ser que você já tenha encontrado essa pessoa, especificamente em um local público. E aqui tem uma coisa muito específica. Com essa carta do jardim e a carta da cruz, me veio um ambiente universitário. Mas aqui tem muito específico, pessoas que trabalham ou que estão atreladas a essas áreas específicas, áreas da saúde, seja enfermagem ou medicina. Enfim, eu vejo que tem uma pessoa para cruzar os seus caminhos. E aqui eu tive uma visão muito clara e nítida de duas pessoas se encontrando em um local, justamente com uma fonte, assim mesmo. Aqui, gente, tem uma mensagem muito específica que eu acho que eu preciso passar essa mensagem. Algum libriano aqui vai conhecer uma outra pessoa. E aqui eu olhei para esse jardim e me veio na hora um local universitário que nós temos aqui no Brasil, é uma universidade de São Paulo, é uma universidade pública de São Paulo. E para quem for essa mensagem, tá passada. Tem uma pessoa que você vai encontrar uma outra pessoa que tá atrelada ao seu campo afetivo nesse local específico. Você vai conhecer essa pessoa dentro de uma universidade. Agora, eu não sei especificamente se isso está atrelado a um curso universitário ou uma pós-graduação que você faz, um mestrado ou doutorado, eu não sei. Mas aqui alguns vão encontrar alguém nesses meios. E isso está atrelado a pessoas... aqui tem um detalhe dessa mensagem para pessoas que estão dentro da área da saúde. Que cursam, talvez, algum curso, por exemplo, enfermagem, medicina, biomedicina, nutrição, não sei. Mas tem uma pessoa para cruzar os seus caminhos e você vai conhecer no âmbito assim. É um local em que tem outras pessoas. Como se fosse uma espécie de um jardim mesmo. Agora outros, aqui tem uma pessoa para cruzar os seus caminhos. E agora tem uma outra perspectiva que eu preciso passar o que tá me vindo. Tem uma outra mensagem. Alguns librianos, principalmente librianos que têm uma perspectiva de frequentar em algum espaço religioso especificamente, eu vejo um encontro religioso. E esse encontro ele vai se dar em um local que tem muita natureza. Eu não sei se é um encontro mesmo para celebrar algo, ou se pode ser talvez um batismo, eu não sei. Mas é um encontro de cunho religioso especificamente. E você vai conhecer essa pessoa do seu campo afetivo neste local. Só que aqui eu vejo uma coisa que pode ser a nível fechado, mas ela tende a se expandir. Pode ser uma coisa que ela não vai ser somente a nível fechado, ela pode ser uma confraternização mais de cunho social, mais aberto. Eu não vejo algo muito pequeno e restrito. Quando a gente fala em termos atrelados a questões religiosas, se você frequenta um local especificamente. Eu vejo uma coisa ampla
Eu vi uma coisa muito específica aqui também, tá me vindo algumas mensagens específicas de alguns librianos especificamente atrelados a essa perspectiva de vocês que frequentam alguma religião, não sei. É um encontro em uma praça, em um jardim, mas atrelado a questões religiosas. Eu não sei se isso é comum, por exemplo, no local onde você mora. Aqui onde eu moro existe muito isso, tipo, de pessoas que são atreladas a algumas religiões específicas geralmente saem para ir nas praças, para fazer esses encontros religiosos. Eles não são necessariamente atrelados ao templo, eles se expandem. Então aqui alguns você vai conhecer uma pessoa muito especial dentro desse meio e que a princípio pode ser uma coisa que pode ser uma amizade, mas eu vejo que tem algo afetivo dentro disso especificamente. Aqui a gente tá falando de alguma espécie de encontros que você pode ter, de uma pessoa específica que você pode conhecer nesses meios. Tá? Essas duas mensagens, elas me vieram porque aqui eu tô me comunicando com librianos que vocês têm caminhos abertos, seus caminhos estão abertos na vida afetiva. Especificamente aqui. Aqui esses librianos conectados estão os caminhos abertos na vida afetiva. Só que agora aqui também tem uma outra mensagem que ela pode ser mais específica para alguém, que me veio aqui. Alguns librianos especificamente descobriram uma traição e eu vejo aqui uma questão de um flagra mesmo. Aqui foi o flagra. Você flagrou essa pessoa com outra em um espaço público. Essa é uma coisa mais específica. Vamos lá. Libra. Mensagem para Libra. A peregrinação. A lua. A purificação com o mundo. O Papa. Aqui essa mensagem ela reforçou muito isso que veio pra mim de alguns librianos participarem especificamente de algum encontro de cunho espiritual ou religioso. E assim, eu dei essa perspectiva de uma coisa mais religiosa porque pra muitos eu tô sentindo muito essa energia mesmo. De alguma coisa específica religiosa. Algum evento, talvez religioso, que você vai participar, não sei. E pra alguns tem uma questão... Eu não sei se, por exemplo, aqui veio muito uma energia de Sagitário. Eu não sei se você é peregrino, se você faz missões. Tem uma coisa muito específica, essa mensagem ela tá bem específica nesse ponto. Agora, pra quem não é essa questão específica, eu vejo que é um encontro ou de cunho religioso, ou pode ser uma coisa mais espiritualista, por exemplo, você vai participar de um retiro espiritual. Só que aqui, esse local que você vai participar, por exemplo, se é um retiro, aqui é pra trabalhar, o intuito mesmo é trabalhar aspectos emocionais, purificação espiritual. Eu vejo que esses retiros, por exemplo, que trabalham práticas do Reiki, práticas de alinhamento energético, não sei, coisas mais ou menos assim. E tem muita natureza nesse local que você vai. E especificamente você vai se locomover para ir até esse local, e nesse local especificamente que você vai encontrar uma pessoa no seu campo afetivo. Aqui, especificamente, alguns librianos vão se locomover para ir até um local específico, porque é como se você estivesse sentindo, para você que está dentro dessa perspectiva de um retiro espiritual, por exemplo, vocês estão sentindo a necessidade de buscar por um apoio espiritual, de questões atreladas à transmutação energética, enfim, porque eu vejo que vocês passaram ou estão passando por questões bem desafiadoras no que diz respeito à energia. Então eu vejo que vocês vêm sentindo uma necessidade de realizarem uma purificação energética, por isso que vocês estão para fazer esse retiro, ou talvez vocês fizeram, não sei, talvez vocês hoje estejam com uma pessoa que vocês conheceram nesse local, pode ser, porque essa mensagem ela tá aberta, ela não tá definida especificamente. E aí, para alguns é essa perspectiva, para outros, agora falando nessa questão muito específica atrelada à área da saúde, aqui alguns librianos estão atrelados à área da saúde, ou eu vejo trabalhos ou na área da enfermagem, da medicina, fisioterapia, psicologia também, tem muito algo assim. E tem uma coisa de conhecer alguém especificamente dentro de um campo universitário. Libra.
Agora aqui só um outro detalhe. Eu tô dando alguns grupos porque essa mensagem é aberta e eu vejo importante passar esses grupos. Para librianos que descobriram uma traição, que foi um flagra, talvez, alguma questão que você descobriu mesmo, e isso está atrelado a uma coisa muito social. Eu vejo que isso foi em uma viagem específica. E aqui eu vejo librianos que finalizaram esse relacionamento especificamente por conta dessa descoberta de traição. E essa traição especificamente, ela foi com alguém no local de trabalho. A pessoa que você se relacionava, essa questão específica foi com outra pessoa do local de trabalho, que ela estava se relacionando. E eu vejo que nesse processo tá sendo bem desafiador para você. Aqui é muito importante, inclusive, o cuidado do seu espiritual, porque eu vejo que tá sendo muito desafiador. Eu não sei, porque aqui tem uma coisa muito específica. Alguns finalizaram um relacionamento de 4 anos, para outros um relacionamento de 6 anos. Isso está atrelado a essa questão específica. Cavaleiro de Copas. As de Paus. Dez de Ouros. A Morte. No seu âmbito de vida pessoal, Libra, eu vejo que você está passando por questões bem desafiadoras de ordem emocional e, inclusive, espiritual, estão atreladas a questões que você está enfrentando no seu âmbito familiar. Então, assim, paralelo a questões afetivas, eu vejo que librianos conectados aqui estão enfrentando, estão passando por uma necessidade, talvez, de terem a sua energia revitalizada perante questões desafiadoras de cunho pessoal que você enfrenta, e esse pessoal, ele tá atrelado a questões familiares, da sua casa, de família. Eu vejo que isso tá atrelado a questões particulares suas. E nisso, alguns librianos vêm sentindo uma necessidade de se distanciarem desse meio, especificamente. Só que aqui eu vejo uma coisa breve, não vejo uma longa viagem, eu vejo algo que é mais curto. E especificamente essa viagem tá atrelado a você sentir... Aqui eu não vejo que eu tô me comunicando com librianos que, por exemplo, se você tá pra fazer uma viagem, essa viagem tá atrelado ao seu campo afetivo. Não é. É uma viagem específica de cunho pessoal seu. Ou seja, você vai buscar um retiro espiritual, é pra você. É pra você cuidar de si, da sua energia. Se você vai participar de alguma coisa, de algum evento específico, tá atrelado às suas questões pessoais. E nesse processo que tem uma pessoa pra cruzar os seus caminhos. Alguns conectados aqui. E aqui eu vejo que, sendo algo muito inicial, é algo que começa de uma forma que pode ser como uma espécie de uma amizade para alguns, independente de qual âmbito que você está atrelado aqui nesse processo. Eu vejo que isso começa como uma amizade. Às vezes não é tanto assim uma amizade. O que eu quero dizer? Esse Cavaleiro de Copas, eu tô sentindo uma coisa assim... muito despretensiosa, mas é copas, então tem um aspecto de talvez uma delicadeza. Sabe aquela conversa despretensiosa que você começa com alguém, você conhece uma pessoa aleatória, aí você começa a conversar, e eu vejo uma coisa muito despretensiosa aqui mesmo, com esse Cavaleiro de Copas. A princípio eu vejo isso. Agora, numa outra perspectiva aqui, essas cartas, elas reforçam pra mim uma finalização que você vem passando, de cunho afetivo mesmo, em decorrência de alguma traição específica. Isso, nós não temos cartas, por exemplo, nós não temos 7 espadas, não temos. Só que intuitivamente eu tô falando isso por causa da carta do urso que ficou no fundo, eu senti muito um aspecto de alguma coisa que foi pesado pra você. E aqui é algo mais intuitivo que me reforça essas questões. Que alguns librianos descobriram alguma traição especificamente. E isso está atrelado a uma finalização de um relacionamento que você teve. Libra. A Roda da Fortuna. Agora temos outras perspectivas aqui para Libra.
que eu tava sentindo isso, só que eu falei, não, eu vou tirar mais cartas. E aí a gente sempre aqui, ó, fala a mensagem, porque eu tava sentindo justamente isso. Aqui tem um retorno de alguém dos seus caminhos, tá, Libra? Essa roda da fortuna com o cavaleiro de copas e a peregrinação, eu vejo que alguns têm um retorno de uma pessoa do seu passado nos seus caminhos. E aqui tem um aspecto de uma viagem, aqui tem um distanciamento geográfico entre vocês. Se não tem um distanciamento especificamente, aqui eu vejo que tem alguém retornando para os seus caminhos e tem uma questão atrelada. Ou você conheceu essa pessoa dentro de um âmbito religioso ou espiritualista, ou dentro de um aspecto, tem uma coisa muito forte aqui, universitário. Tô sentindo muito alguma coisa aqui de cursos atrelados à medicina, enfermagem. Eu tô vendo um campus universitário dentro da área da saúde. Tô vendo muito uma coisa assim. E isso é mais específico, né? Mas é o que eu tô vendo. Rainha de Copas. Um detalhe para essa mensagem, eu tô me comunicando com uma mulher que ou uma mulher ou um homem, aqui veio uma energia muito forte feminina, pode ser um homem com uma energia feminina também, apesar desse deck ser bem específico. De pele clara, cabelos claros ou olhos claros, uma dessas características. E aí, isso pode ser a pessoa que você vai conhecer ou você essa pessoa. Ou que você vai se reencontrar de alguma forma, porque aqui para alguns tem um retorno. Aqui com essa roda da fortuna tem alguém do seu passado que retorna para os seus caminhos. Dois de ouros, constrangimento. A lua com 5 de copas. Gente, eu vou só acender a luz, só um minutinho. Então vamos retomar, porque já tá começando a escurecer aqui. Enfim, Então vamos lá. Vamos lá que eu vou trazer as perspectivas e você vai precisar adequar. Primeira perspectiva, pessoas que vão encontrar alguém dentro de alguma questão universitária e principalmente se você tá atrelado a esses cursos específicos que eu mencionei. E aqui eu vejo pessoas que trabalham com isso mesmo, a área da saúde. Seja psicologia, enfermagem, medicina, fisioterapia, não sei, eu vejo a área da saúde muito conectado aqui. Muito, muito específico essa mensagem. Aqui especificamente também tem uma questão aqui, tem uma mensagem muito específica de algum libriano que trabalha com questões atreladas à psicologia voltada para o luto, tá? Nossa, isso aqui é muito específico, gente. Eu tô sentindo muito uma coisa específica aqui. Nossa, tem uma mensagem muito específica para algum libriano que vai num aspecto de viagem. Eu não sei se você trabalha com algum trabalho voluntário específico, levando acalento para as pessoas, mas tem uma coisa atrelada a algum trabalho específico que você tem de pessoas que enfrentam o luto especificamente. E eu vejo que é nesses processos da sua vida, que está atrelado à sua vida pessoal, que tem alguém para cruzar os seus caminhos. Isso é uma mensagem. Outra perspectiva, librianos que vão encontrar alguém dentro de algum aspecto específico atrelado ou a questões religiosas, pode ser alguma religião que você participa, algum encontro religioso, ou uma questão espiritualista, talvez pode ser, por exemplo, uma questão de retiro, só que a questão específica é que alguns librianos, na sua vida pessoal, você está passando por questões desafiadoras. Aqui, alguns, inclusive, estão finalizando um processo muito desafiador na vida. E que, inclusive, pode estar conectado com as mensagens anteriores que a gente já veio gravando para Libra, de librianos que estão passando por processos de finalizações, questões muito desafiadoras que vocês enfrentam em âmbito familiar. E eu vejo que vocês estão sentindo a necessidade de olharem para si, de olharem para suas emoções, porque aqui eu vejo processos bem desafiadores mesmo. A lua 2 vezes com os 5 de copas, aqui alguns estão enfrentando algum luto especificamente. E, gente, eu não tô falando que ninguém... Eu tô falando que há pessoas que já estão passando por isso. E aí, nesse processo de alguma viagem, não sei, paralelo a isso, na sua vida afetiva, eu vejo que tem alguém para cruzar os seus caminhos.
mas tem muito forte uma energia aqui para alguns librianos que vão se reconectar com alguém do seu passado. Só que assim, o tarô não aponta especificamente se aqui a gente fala de algum relacionamento que vai perdurar, eu não sei. O que nós temos alguns librianos vão cruzar com alguém que você já conheceu no seu passado. Essa é a mensagem. Agora, se isso tende a ser algo frutífero ou não, aí eu já não sei, porque nós não temos isso aqui, essas configurações. Mas a perspectiva alguns librianos vão cruzar com alguém do seu passado. E especificamente tem uma questão de viagem envolvida aqui. Para quem está atrelado a essas questões específicas, no passado, especificamente, principalmente para pessoas que já tiveram um relacionamento específico, tiveram questões bem desafiadoras de ordem familiar que influenciaram de uma forma muito específica nessa relação. Mesmo se tenha sido, por exemplo, um encontro de pouco tempo ou um relacionamento longo, eu não sei, mas esse relacionamento que você finalizou e que agora tem um reencontro nos seus caminhos, teve muita influência de ordem familiar nesse relacionamento. Que, inclusive, com a carta do Purificação com a Lua, questões de ordem espiritual afetaram esse relacionamento e, inclusive, causou constrangimentos entre vocês. Aqui tiveram. Intuitivamente, eu vou falar uma coisa muito específica aqui. Com a carta da Lua, a Purificação, o Papa e no fundo nós ficamos com o Mago. Eu esqueci de mostrar aquela hora. Alguns librianos passaram por interferência energética e espiritual dentro desse relacionamento que causou brigas constantes, constrangimentos constantes e que inclusive ocasionou uma separação. Aqui inclusive teve magia de separação para alguns. Num passado, aqui eu vejo um relacionamento de um passado, que já houve finalização. Se não é uma magia feita mesmo, eu vejo talvez, não sei se talvez familiares que não concordavam com esse relacionamento, talvez no ato ali de não desejar a união dessas pessoas, talvez separaram essas pessoas através de uma oração, ou através de uma magia feita mesmo, porque aqui eu vejo essa necessidade de purificação também está atrelado a isso. Librianos que passaram por isso especificamente, e questões de ordem familiar que respingaram nessa relação. Então, essa é uma perspectiva também para essa mensagem. Vamos finalizar? Que aqui eu dei algumas perspectivas para vocês. E vai ser muito importante você se adequar, se colocar nessa mensagem. Libra. A felicidade com a esperança. A esperança... Felicidade, o que mais? O descanso. Deixa eu tampar aqui. A verdade nua. E no fundo, a arte. A esperança com a roda da fortuna, cavaleiro de copas e a peregrinação, eu vejo que para quem vai se reconectar com alguém, sempre teve uma esperança em se reconectar com essa pessoa especificamente. Seja da sua parte ou da parte dessa pessoa ou de ambas as partes, não sei. Mas nutria-se uma esperança de se reconectar com outro alguém. E eu vejo que atrelado a isso, tem um aspecto de se sentir contente emocionalmente por poder se reconectar com uma pessoa. Mas aqui eu vejo uma coisa que principalmente para quem está atrelado a um aspecto de viagem, para quem vai fazer uma viagem ou um deslocamento para se reconectar com essa pessoa específica, tem muitas verdades que serão descobertas nessa reconexão específica. Muitas coisas virão à tona. E eu vejo que essas verdades, cruzando com o 10 de ouros, a purificação, o as de paus e a lua, estão atreladas a descobertas sobre manipulações que houve dentro desse relacionamento.
Agora, essa carta do descanso, falando pra mim com a energia da casa 10 de ouros, a purificação, isso tudo reforça, mais uma vez, essas questões que foram mencionadas de alguns librianos estarem necessitando de um descanso mesmo. E de uma purificação energética e espiritual. Porque aqui eu não sei o que você está enfrentando especificamente, mas eu vejo que é como se você estivesse buscando nesse descanso, ou nesse retiro, ou em algum local específico, algum afastamento que você vai fazer, uma revitalização do seu corpo. Que eu vejo que é isso que alguns librianos estão precisando. E agora, pra gente finalizar essa mensagem, a gente vai voltar lá para aquele começo, que foi falado de alguns librianos que recentemente descobriram uma questão de uma traição. E essa traição, ela foi uma descoberta que aconteceu em uma viagem especificamente, de uma viagem. Aqui, gente, tem uma coisa muito específica. Tem uma dinâmica, o Cavaleiro de Copas aqui, ele veio com a energia de um rapaz claro. Um rapaz ou de pele clara, ou de olhos claros, enfim. Tem uma mensagem específica. Para quem passou por essa descoberta, paralelo, e eu sinto que eu já falei isso nesse canal em algum momento para alguma mensagem, paralelo a essa descoberta de traição, teve também uma descoberta de gravidez. E de uma energia de uma mulher especificamente. Então pode ser de alguém... Se aqui eu tô me comunicando especificamente com um homem que tá dentro de um relacionamento heterossexual, aqui tem uma descoberta de gravidez. A felicidade com a mulher, com a energia dessa rainha de copas. Muito forte, energia de câncer, peixe e escorpião nessa pessoa. Principalmente câncer e escorpião, muito forte. Tem uma descoberta de gravidez. Só que paralelo a isso, teve uma descoberta de traição também. É isso. A mensagem é essa. Algumas perspectivas aí pra você, Libra. Achei aqui várias mensagens específicas, achei bem específico mesmo algumas coisas, mas enfim. Ficou grande, vamos lá. Mensagem para Libra. Qual o conselho para Libra? Vida afetiva. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar diferente. Vamos perguntar uma mensagem para Libra que está em um relacionamento. Libra que está em um relacionamento. Química, tem uma forte atração entre vocês. Tem uma forte atração magnética entre vocês. Tem muita química entre vocês que estão dentro de um relacionamento. Agora, para librianos que estão solteiros. Librianos solteiros. Decepção. Alguém está usando uma máscara, uma falsa máscara nesse relacionamento. Aqui eu sinto que é para librianos que inclusive descobriram uma traição e estão passando por um processo de separação. Tinha algo falso dentro desse relacionamento. E essa questão de química, eu sinto isso muito atrelado a algum libriano que vai conhecer alguém. Principalmente no aspecto de uma viagem específica, não sei. Ou se não é uma viagem, tá atrelado a essa questão de algum local que você frequenta. Seja espiritualista ou universitário, não sei, mas tem uma forte química entre vocês. É isso, eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.